From the Conference Center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibido qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É um dia muito bonito aqui em Salt Lake City. Damos as calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferência e no mundo todo. Mandamos nosso amor e nossos cumprimentos a cada um de vocês. O presidente querido Thomas Spencer Monson pediu que eu dirigisse essa sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando a Alva Rompe, e agora no Vaso Agreciar, com Let Zion in Her Beauty Rise. A oração de abertura será oferecida pelo Elder King B. Clark, dos 70. E logo após, o coro entoará o hino Faz o Bem. Spreading
Nosso Pai Celestial, nós somos gratos, Pai, por tuas muitas bênçãos. Nós te agradecemos por teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e seu sacrifício expiatório, por sua misericórdia, justiça, sua graça e seu amor. Pai, por favor, nos abençoe com teu Espírito nesta reunião, para todos que falarão e todos que ouvirão. Nós dizemos essas coisas. Por favor, abençoe esta reunião, para que seja um tempo de renovação e de compromisso, de esperança, de compromisso, de lembrança. Um tempo de esperança, paz. Pedimos essas bênçãos nesta oração, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Do what is right.
Thank you, choir. Obrigado, coro. Agora teremos a honra de ouvir o presidente Henry Aaron, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois ouviremos ao irmão Joseph Broth, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. O elder Weatherford T. Clayton, dos 70, então falará a nós. Presidente Aaron. Meus queridos irmãos e irmãs, regozijo-me com a oportunidade de estar com vocês no início desta sessão de Conferência Geral. Dou-lhes as mais calorosas boas-vindas. A Conferência Geral sempre foi um momento propício para os santos dos últimos dias se reunirem. Há muito ultrapassamos a capacidade de nos reunirmos fisicamente em um único lugar, mas o Senhor proveu meios para que as bênçãos da Conferência Geral cheguem até vocês, onde quer que estejam. Embora seja impressionante ver a reunião de santos nesse grande centro de conferências, nós que estamos neste púlpito sempre temos em mente os milhões de pessoas que estão reunidos conosco no mundo todo para ver e ouvir a conferência. Muitos de vocês estão reunidos em família, alguns talvez com amigos ou outros membros da igreja. Onde quer que estejam, e seja como for que estejam ouvindo minha voz, saibam que mesmo que não se encontrem pessoalmente conosco, sentimos que o fazem em espírito. Esperamos que todos sintam que vocês e nós somos um, que sintam um poder espiritual que advém sempre que um grupo de fiéis se reúne em nome de Jesus Cristo. Sinto-me inspirado a falar-lhes hoje sobre outro tipo de reunião. É algo que não acontece apenas uma vez a cada 6 meses, como a Conferência Geral. Em vez disso, tem acontecido continuamente desde o início da restauração da Igreja e vem se acelerando nos últimos anos. A reunião a que me refiro é a reunião ou coligação da família de Deus. Para descrever esta reunião, talvez seja melhor começar antes de nosso nascimento, antes do que a Bíblia chama de o princípio. Naquela época, vivíamos com o Pai Celestial como seus filhos espirituais. Isso se aplica a toda pessoa que já viveu na Terra. Os títulos irmão e irmã não são apenas cumprimentos amigáveis ou termos afetuosos, são a expressão de uma verdade eterna. Deus é literalmente Pai de toda a humanidade. Cada um de nós faz parte de sua família eterna. Por nos amar com o amor de um Pai perfeito, Ele quer que progridamos e avancemos e nos tornemos semelhantes a Ele. Ele estabeleceu um plano pelo qual viríamos à Terra em família e teríamos experiências que nos preparariam para retornar à presença dEle, para viver como Ele vive. O elemento central desse plano foi a promessa de que Jesus se ofereceria em sacrifício para resgatar-nos do pecado e da morte. Nossa tarefa no plano é aceitar o sacrifício do Salvador por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Todos nós aceitamos este plano. Na verdade, regozijamo-nos nele, mesmo que isso significasse sair da presença de nosso Pai e até esquecer-nos do que vivenciamos ali com Ele. Mas não fomos enviados em completa escuridão. A cada um de nós foi dada uma porção da luz de Deus, chamada Luz de Cristo, para ajudar-nos a distinguir o bem do mal, o certo do errado. É por isso que aqueles que vivem com pouco ou nenhum conhecimento do plano do Pai, ainda assim podem sentir no coração que certas ações são justas e moralmente corretas, ao passo que outras não o são. Nosso senso de certo e errado parece especialmente apurado quando estamos criando os filhos. É inato em quase todo pai ou mãe o desejo de ensinar virtudes morais aos filhos.
Essa é outra parte do milagre do plano do Pai Celestial. Ele quer que seus filhos venham à Terra seguindo o padrão eterno de família que existe no céu. A família é a unidade organizacional básica nas esferas celestes, sendo, portanto, intenção dele que ela também seja unidade básica na Terra. Embora as famílias terrenas estejam longe da perfeição, elas proporcionam aos filhos de Deus a melhor chance de serem recebidos no mundo com um único amor que se aproxima daquele que sentimos no céu, o amor dos pais. O convívio familiar também é a melhor maneira de preservar e transmitir virtudes morais e princípios verdadeiros que nos conduzirão com maior probabilidade de volta à presença de Deus. Somente uma minoria bem reduzida dos filhos de Deus obtém durante a vida um entendimento pleno do plano de Deus, juntamente com o acesso às ordenanças e aos convênios do Evangelho que tornam o poder expiatório do Salvador plenamente operante em nossa vida. Mesmo aqueles que têm os melhores pais podem viver fielmente de acordo com a luz que possuem, sem jamais ouvir falar de Jesus Cristo ou ser convidados a se batizar em seu nome. Isso se aplica a incontáveis milhões de nossos irmãos e irmãs ao longo da história do mundo. Alguns podem considerar isso injusto, podem até usar esse fato como evidência de que não há um plano, de que não há exigências específicas para a salvação, achando que um Deus amoroso e justo não criaria um plano que somente estivesse ao alcance de uma proporção tão pequena de seus filhos. Outros podem concluir que Deus deve ter determinado previamente quais de seus filhos seriam salvos e tornado o Evangelho acessível a eles, ao passo que os que nunca ouviram falar do Evangelho simplesmente não foram escolhidos. Mas vocês e eu sabemos, graças às verdades restauradas por intermédio do profeta Joseph Smith, que o plano de Deus é muito mais amoroso e justo do que isso. Nosso Pai Celestial está ansioso para reunir e abençoar toda a família dele. Embora ele saiba que nem todos optarão por ser reunidos ou coligados, seu plano concede a cada um de seus filhos a oportunidade de aceitar ou de rejeitar seu convite. E as famílias são uma parte essencial desse plano. Há vários séculos, o profeta Malaquias disse que em um dia futuro, Deus enviaria Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Essa profecia era tão importante que o Salvador a citou quando visitou as Américas após sua ressurreição. E quando o anjo Moroni visitou o profeta Joseph Smith, ele também citou a profecia sobre Elias, o profeta, e sobre o coração dos pais e dos filhos. Hoje é 1º de abril. Daqui a 2 dias, 3 de abril, terão se passado 181 anos desde o dia em que a profecia de Malaquias foi cumprida. Naquele dia, Elias, o profeta, realmente veio e conferiu a Joseph Smith o poder do sacerdócio para selar as famílias para a eternidade. Desde aquela época, o interesse pela pesquisa da história da família cresceu exponencialmente. Em uma proporção cada vez maior, as pessoas parecem sentir-se atraídas por seus antepassados, com mais do que mera curiosidade fortuita. Surgiram tecnologias, associações e bibliotecas genealógicas pelo mundo inteiro para dar suporte a este interesse. O poder da internet de ampliar a comunicação permitiu que as famílias trabalhassem em conjunto para realizar a pesquisa da história da família com uma rapidez e minuciosidade nunca antes possíveis. Por que tudo isso está acontecendo? Por falta de um termo melhor, chamamos a isso de o espírito de Elias. Também poderíamos chamar de cumprimento de profecia. Parece o testemunho de que Elias, o profeta, realmente veio. O coração dos filhos, o de vocês e o meu, voltou-se para os nossos pais, nossos antepassados. O afeto que você sente por seus antepassados faz parte do cumprimento dessa profecia. Está profundamente enraizado em nossa noção de quem somos. Porém, isso tem a ver mais do que apenas o DNA herdado. Por exemplo, ao seguirem a inspiração de procurar conhecer sua história da família, vocês podem vir a descobrir que um parente distante compartilha das mesmas feições, ou de seu interesse por livros,
ou de seu talento para o canto. Isso pode ser muito interessante e pode até prover-nos entendimento de quem somos, mas se pararmos por aí, sentiremos que algo está faltando. Isso acontece porque, para reunir e unir a família de Deus, é preciso mais do que apenas sentimentos calorosos. Isso exige convênios sagrados feitos em associação a ordenanças do sacerdócio. Muitos de seus antepassados não receberam essas ordenanças, mas graças à providência de Deus, você sim. E Deus sabia que vocês se sentiriam atraídos a seus antepassados com amor e que teriam a tecnologia necessária para identificá-los. Também sabia que viveriam em uma época em que o acesso aos templos sagrados, onde as ordenanças podem ser realizadas, seria o maior que já houve na história. E ele sabia que poderia contar com vocês para realizar essa obra em favor de seus antepassados. Evidentemente, todos temos muitas responsabilidades urgentes e importantes que demandam nossa atenção e nosso tempo. Todos achamos que parte do que o Senhor espera de nós está além de nossa capacidade. Felizmente, o Senhor proveu um meio para que cada um de nós adquira confiança e satisfação em todo nosso serviço, inclusive o serviço de história da família. Adquirimos forças para fazer o que Ele pede por meio de nossa fé no fato de que o Senhor não nos dá mandamentos sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Sei por experiência própria que isso é verdade. Há muitos anos, há muito tempo atrás, quando era um universitário, conheci um homem que trabalhava para uma das maiores empresas de computadores do mundo. Isso foi no início da era da computação. E, curiosamente, aquela empresa o enviara para vender computadores para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pelo que consigo lembrar, aquele vendedor não tinha uma fé religiosa, mas ele disse com assombro e exasperação: nesta igreja, estão fazendo o que chamam de genealogia, procurando nomes de pessoas falecidas, tentando identificar seus antepassados. As pessoas, principalmente as mulheres, estão correndo de um armário de arquivos para o outro, pesquisando. Se me recordo, as irmãs estariam usando tênis para que pudesse correr um pouco mais rápido. E o homem continuou, disse: consigo ver o que vocês estão fazendo. Percebi que descobriram o motivo pelo qual os computadores foram inventados. Bem, ele estava parcialmente correto. Os computadores se tornariam uma parte importante do futuro do trabalho de história da família, mas não os computadores que ele estava vendendo. Um líder inspirado da igreja decidiu não comprar os computadores dele. A igreja iria esperar o surgimento de uma tecnologia que naquela época nem havia sido imaginada. Mas descobri ao longo dos muitos anos que se seguiram que nem mesmo a melhor tecnologia pode substituir a revelação do céu, como a do tipo que aquele líder da igreja recebeu. Este é um trabalho espiritual e o Senhor o dirige por meio de seu Santo Espírito. Há apenas algumas semanas estava trabalhando em minha história da família com um consultor ao meu lado e outra pessoa me ajudando pelo telefone. Na tela do computador, à minha frente, havia um problema que estava além de minha capacidade humana para solucionar. Pelo que me lembro, vi 2 nomes que me foram enviados pelas maravilhas da tecnologia. Pessoas que poderiam estar esperando receber uma ordenança do templo. Nomes eram diferentes, mas havia motivos para crer que podiam ser da mesma pessoa. Minha tarefa era determinar qual era a verdade. Meus 2 consultores concordaram que eu precisava escolher. E estavam completamente seguros de que eu descobriria a verdade. O computador, com todo o seu poder e seus dados, tinha deixado para mim a bênção de olhar para aqueles nomes na tela, avaliar as informações disponíveis, procurar outras pesquisas, orar silenciosamente e descobrir qual era a verdade. Ao orar, soube com segurança o que devia fazer, assim como aconteceu em outras situações em que precisei contar com a ajuda do céu
para solucionar um problema. Não sabemos quais maravilhas Deus vai inspirar as pessoas a criar para ajudar em seu trabalho de reunir sua família. Mas sejam quais forem as maravilhosas invenções que virão, a utilização delas exigirá a atuação do Espírito em pessoas como vocês e eu. Isso não deve nos surpreender. Afinal de contas, trata-se dos amados filhos e filhas de Deus. Ele enviará todo tipo de inspiração necessária para conceder a seus filhos a oportunidade de voltar à presença dele. Nos últimos anos, os jovens da igreja responderam ao espírito de Elias de modo inspirador. Muitos agora têm sua própria recomendação de uso limitado para o templo e a utilizam com frequência. Os batistérios dos templos estão mais movimentados do que nunca. Alguns templos até tiveram que ajustar sua programação para acomodar o crescente número de jovens que frequentam o templo. Costumava ser uma rara, porém bem-vinda exceção, quando os jovens levavam o nome de seus próprios antepassados para o templo. Agora, essa é a norma. E com muita frequência foram os próprios jovens que encontraram esses antepassados. Além disso, muitos jovens descobriram que o fato de doarem parte de seu tempo para fazer pesquisa de história da família e o trabalho do templo aprofundou seu testemunho do plano de salvação. Isso aumentou a influência do Espírito e diminuiu a influência do adversário na vida deles. Ajudou-os a sentirem-se mais próximos de sua família e do Senhor. Aprenderam que esse trabalho salva não apenas os mortos, ele salva todos nós. Os jovens compreenderam tudo isso de modo admirável. Agora seus pais têm que fazer o mesmo. Existem agora muitas pessoas que aceitaram o batismo no mundo espiritual, graças ao trabalho feito pelos jovens, e elas estão esperando receber outras ordenanças que somente os adultos podem realizar no templo. O trabalho de reunir a família do Pai Celestial não é apenas para os jovens, e não é apenas para os avós deles, é para todos. Todos fazemos a coligação. Esse é o trabalho de nossa geração, que o apóstolo Paulo chamou de dispensação da plenitude dos tempos, na qual Deus iria tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Isso se tornou possível graças à obra de expiação do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Graças a Ele, nossos familiares, que dantes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Vocês vivenciaram isso, como eu também, ao sentirem maior amor, ao olharem para a fotografia de um antepassado. Vivenciaram isso no templo, quando o nome em um cartão lhes pareceu ser mais do que só um nome, e perceberam que aquela pessoa estava ciente de vocês e sentiu seu amor. Certifico que Deus, o Pai, quer seus filhos de volta ao lar novamente, em família e em glória. O Salvador vive. Ele dirige este trabalho, zela por nós e nos guia. Ele está grato a vocês por seu serviço fiel em reunir a família de seu Pai e prometo-lhes a ajuda inspirada que procuram e da qual necessitam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das ferramentas mais queridas que o Pai Celestial usa para guiar seus filhos são os avós justos. Minha avó paterna era um exemplo disso. Certa vez, quando eu era tão pequeno que não consigo lembrar, meu pai precisou me disciplinar. Ao observá-lo, minha avó disse: "Monte, acho que você está sendo muito severo." Meu pai então respondeu: "Mãe, vou corrigir meus filhos do jeito que quero." Calmamente, minha sábia avó disse: "E eu farei o mesmo." Tenho certeza de que naquele dia meu pai ouviu o sábio conselho de sua mãe. Quando pensamos em guiar e orientar, podemos lembrar de um hino que conhecemos e amamos: "Sou um filho de Deus." No refrão encontramos as palavras: "Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar." Até pouco tempo, eu pensava nesse refrão como uma orientação divina para os pais. Porém, ao ponderar essas palavras, percebi que existe outro significado complementar, muito mais amplo.
Individualmente, cada um de nós suplica diariamente ao Pai Celestial que nos ensine e nos ajude a guardar suas leis. O presidente Uchtdorf explicou: nosso Pai Celestial conhece as necessidades de seus filhos melhor que ninguém. É sua obra e glória assistir-nos a cada momento, dando-nos recursos materiais e espirituais excepcionais para nos auxiliar em nosso caminho de volta a Ele. Ouçam essas palavras. O Pai Celestial sabe melhor do que ninguém o que você e eu precisamos. Por isso, ele desenvolveu um kit personalizado para cuidar de cada um de nós. Esse kit possui vários itens, inclui seu Filho e a expiação, o Espírito Santo, os mandamentos, as Escrituras, a oração, os profetas, apóstolos, pais, avós, líderes da igreja e muito mais. Tudo para nos ajudar a voltar a ver com Ele. Permitam-me falar sobre alguns itens desse kit, os quais me ajudaram a reconhecer que um amoroso Pai está ensinando e ajudando a mim e a minha família a guardar as suas leis. Oro para que cada um de vocês reconheça, em sua própria experiência, ocasiões em que o Pai Celestial os ensinou e os ajudou a guardar as suas leis. Com esse conhecimento, vocês prosseguirão com confiança, sabendo que nunca estão sós. Os mandamentos do Pai Celestial são componentes-chave do kit. Alma declarou que iniquidade nunca foi felicidade. Tolerar comportamentos impróprios sem corrigi-los com amor é um tipo falso de compaixão e reforça a ideia de que a iniquidade poderia trazer felicidade. Samuel, o Lamanita, combateu esse conceito com clareza. Buscastes felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que há em nosso grande e eterno cabeça. Por meio de seus profetas, o Pai Celestial nos relembra frequentemente de que retidão é felicidade. Por exemplo, o rei Benjamim ensinou que o Pai Celestial requer que façais conforme vos ordenou. E se o fizerdes, ele imediatamente vos abençoará. Em outro hino, encontramos um conselho semelhante. Guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Seguro estarás e em paz se em paz. Deus te promete as ricas bênçãos. Perto do meu aniversário de 14 anos, aprendi sobre essas bênçãos. Percebi o comportamento diferente dos meus pais. Depois, em um conselho familiar, ficamos sabendo que nossos pais haviam sido chamados para presidir uma missão. Vivíamos em uma bela fazenda no Wyoming. Para mim, a vida era perfeita. Eu voltava da escola, terminava minhas tarefas e saía para caçar, pescar e me aventurar com o meu cachorro. Após ficar sabendo do chamado, percebi que teria que doar meu cachorro, Blue. Reclamei com meu pai, perguntando o que deveria fazer com o Blue. Fiz questão de enfatizar que Deus estava pedindo algo injusto. Jamais esquecerei sua resposta. Ele disse: não tenho certeza. Acho que Blue não poderá ir conosco. Por que você não pergunta ao Pai Celestial? Aquela não era a resposta que eu esperava. Comecei a ler o livro de Mormon, orei com sinceridade para saber se deveria doar meu cachorro. A resposta não foi instantânea. Em vez disso, um pensamento específico vinha à minha mente. Não seja um fardo para seus pais. Eu chamei seus pais. Eu sabia que o que o Pai Celestial exigia. Aquele conhecimento não diminuiu a dor que senti ao doar meu cachorro. Contudo, por meio daquele pequeno sacrifício, meu coração se abrandou e encontrei paz ao buscar a vontade do Pai Celestial. Agradeço ao Pai Celestial pelas bênçãos e pela felicidade que encontrei por meio das Escrituras, da oração e do Espírito Santo, e de um Pai terreno digno que aceitou seu papel como principal professor do Evangelho para seus filhos. Meus pais me ensinaram e me ajudaram a guardar as leis de Deus, especialmente quando eu tinha algo difícil a fazer. Além dos já mencionados itens desse kit, todos somos abençoados com líderes do sacerdócio para nos ajudar e nos ensinar a guardar as leis de Deus. O presidente Peckering afirmou: os bispos são inspirados. Todos temos a liberdade de aceitar ou rejeitar as diretrizes recebidas de nossos líderes, mas nunca desprezem os conselhos de seu bispo, tanto os dados no púlpito como os oferecidos em particular. Ao conversar com outros bispos, percebi um padrão recorrente em relação às confissões de pessoas que foram desobedientes ou mesmo inocentes
que sofrem por causa de erros terríveis. Os bispos expressam imediatamente o amor que o Pai Celestial tem pela pessoa, além de desejarem ensiná-la e ajudá-la a encontrar o caminho de volta ao lar. Talvez o maior item do kit do Pai Celestial esteja descrito neste versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para nos ensinar tudo o que precisamos fazer, Jesus Cristo mostrou o caminho nos dando o exemplo perfeito. Com braços abertos, Ele suplica a nós que venhamos e o sigamos. E quando falhamos, o que acontece com todos, Ele nos relembra. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Que dádiva maravilhosa! O arrependimento não é uma punição, é um privilégio. Um privilégio que nos ensina e nos ajuda. Não é de se admirar que as Escrituras afirmem que não devemos ensinar nada além de arrependimento. O Pai Celestial possui muitos recursos, mas frequentemente usa outras pessoas para ajudar. Ele nos dá oportunidades de ensinar e ajudar aqueles que necessitam. Devemos seguir o exemplo do Salvador. Também devemos nos dedicar ao trabalho do Pai Celestial. Como presidência geral dos rapazes, sabemos que os jovens são abençoados quando seus pais e líderes agem em favor do Pai Celestial, ensinando-os e ajudando-os a guardar as leis de Deus. Há 3 princípios que nos ajudarão a ser parte do kit que o Pai Celestial preparou. Primeiro, estejam com os jovens. O presidente Eyring destacou esse ponto. Há algumas coisas que podemos fazer que talvez sejam mais importantes. Mais eficaz do que usar palavras em nosso ensino da doutrina será nosso exemplo de como vivemos a doutrina. Liderar os jovens exige que estejamos com eles. O tempo que devotamos é uma expressão de amor que nos permite ensinar por preceito e pelo exemplo. Segundo, devemos ajudar os jovens a se conectarem com o céu. Dia virá para todos nós em que teremos de caminhar com as próprias pernas. O Pai Celestial é o único que poderá estar conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Os jovens precisam saber como buscar a orientação do Pai Celestial. Terceiro, temos que deixar os jovens liderar. Como um pai amoroso que segura a mão de um bebê aprendendo a andar, temos que deixá-los ir sozinhos, se quisermos que progridam. Deixar que os jovens liderem requer paciência e amor. É mais difícil e demora muito mais do que se nós liderássemos. Irmãos e irmãs, haverá ocasiões em nossa vida em que a bênção da orientação parecerá distante ou escassa. Para essas ocasiões de angústia, o elder Christofferson deixou a seguinte promessa: deixem que seus convênios sejam preeminentes e que sua obediência seja perfeita. Depois, podem pedir com fé sem nada duvidar, de acordo com sua necessidade, e Deus responderá. Ele os susterá e vigiará em seu trabalho. Em sua época apropriada, ele estenderá a mão a você e dirá: eis-me aqui. Em um momento desse, busquei o conselho do Pai Celestial, por meio da oração sincera e frequente durante mais de um ano, até encontrar a solução para um problema difícil. Obviamente, eu sabia que o Pai Celestial responde às orações. Ainda assim, fiquei tão desesperado que fui ao templo com uma pergunta: Pai Celestial, tu realmente te importas? Estava sentado no fundo da sala de espera do templo de Logan, Utah, quando, para minha surpresa, o presidente do templo, Vaughan J. Featherstone, um amigo de nossa família, entrou. Ele se pôs em frente à congregação e nos deu as boas-vindas. Quando ele percebeu que eu estava lá, parou de falar, fitou-me nos olhos e disse: Irmão Broth, é um prazer vê-lo no templo hoje. Jamais esquecerei o que senti naquela simples ocasião. Foi como se, por meio daquele cumprimento, o Pai Celestial tivesse estendido a mão e dito: eis-me aqui. O Pai Celestial realmente se importa com cada um de seus filhos e ouve e responde suas orações. Como um de seus filhos, sei que a resposta a minhas orações veio no tempo do Senhor. Por meio dessa experiência, compreendi mais do que nunca que somos filhos de Deus e que Ele nos enviou aqui para sentirmos sua presença agora e para que um dia voltemos a viver com Ele. Testifico que o Pai Celestial nos ensina e nos ajuda a guardar suas leis. Ao seguirmos seu Filho e darmos ouvidos a seus servos, os apóstolos e profetas, encontraremos o caminho para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, amém.
No início do meu treinamento como médico, tive o privilégio de ajudar uma jovem mãe no parto de seu primeiro filho. Ela estava calma, concentrada e feliz. Quando o bebê nasceu, entreguei o precioso recém-nascido a ela. Com lágrimas de felicidade, ela pegou o bebê nos braços e o examinou dos pés à cabeça. Ela o abraçou e o amou, de um modo que apenas uma mãe seria capaz. Foi um privilégio estar naquele quarto com ela. Assim foi o começo da vida para cada um de nós. Mas será que nosso nascimento foi realmente o começo? O mundo vê o nascimento e a morte como o começo e o fim. Mas por causa do plano sagrado de Deus, sabemos que o nascimento e a morte são, na verdade, apenas marcos em nossa jornada para a vida eterna com nosso Pai Celestial. Eles são parte essenciais do plano do Pai, momentos sagrados em que a mortalidade e o céu se encontram. Hoje, refletindo sobre o que aprendi ao observar o nascimento e a morte em meus anos de prática médica e de serviço na igreja, quero testificar sobre o glorioso plano de nosso Pai. Antes de nascer, vivíamos com Deus, o Pai de nosso espírito. Todos nós aqui na Terra somos literalmente filhos e filhas em sua família, e cada um de nós é precioso para Ele. Vivemos com Ele por um longo período de tempo antes de nosso nascimento mortal, aprendendo, escolhendo e preparando. Porque o Pai Celestial nos ama, Ele quer que tenhamos o maior dom que Ele pode oferecer, o dom da vida eterna. Ele não podia simplesmente nos dar esse dom. Tínhamos que recebê-lo, escolhendo a Ele e os seus caminhos. Para isso, tínhamos que deixar sua presença e começar uma jornada maravilhosa e desafiadora de fé, crescimento e transformações. A jornada que nosso Pai preparou para nós é chamada de plano de salvação. Em um grande conselho pré-mortal, nosso Pai nos contou sobre seu plano. Quando entendemos o plano, ficamos tão felizes que gritamos de alegria, e as estrelas da manhã cantaram juntas. O plano foi edificado sobre 3 grandes pilares, os pilares da eternidade. O primeiro pilar é a criação da Terra, o ambiente para a nossa jornada mortal. O segundo pilar é a queda dos nossos primeiros pais terrenos, Adão e Eva. Por causa da queda, algumas coisas maravilhosas nos foram concedidas. Foi-nos concedida a oportunidade de nascer e receber um corpo físico. Serei sempre grato à minha mãe por trazer meus irmãos e a mim para este mundo e nos ensinar sobre Deus. Deus também nos deu arbítrio moral, a habilidade e o privilégio de escolher e agir por nós mesmos. Para nos ajudar a fazer boas escolhas, o Pai Celestial nos deu mandamentos. Todos os dias, ao obedecermos a seus mandamentos, mostramos a Deus que o amamos e Ele abençoa a nossa vida. Sabendo que nem sempre faríamos a escolha correta, ou em outras palavras, que pecaríamos, o Pai nos deu o terceiro pilar, o Salvador Jesus Cristo e sua expiação. Por meio de seu sofrimento, Cristo pagou o preço tanto para a morte física quanto para o pecado. Ele ensinou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo teve uma vida perfeita, sempre obedecendo aos mandamentos do seu Pai. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, ensinando as verdades da eternidade, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Ele andou fazendo o bem e pediu a todos que seguissem seu exemplo. No fim de sua vida mortal, ele se ajoelhou e orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Cristo nos ajudou a entender melhor a magnitude de seu sofrimento quando disse ao profeta Joseph Smith: Eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros.
e sofresse, tanto no corpo como no espírito. Ali, no jardim do Getsemane, ele começou a pagar o preço por nossos pecados, nossas dores e nossas enfermidades. Por tê-lo feito, jamais ficaremos sozinhos em nossas enfermidades se escolhermos caminhar com ele. Ele foi preso e condenado por falsas acusações, para satisfazer uma multidão enfurecida e sentenciado a morrer na cruz do Calvário. Na cruz, ele entregou sua vida para expiar pelos pecados de toda a humanidade em um grande dom vicário, em favor de todos os que viveriam sobre a terra. Ele declarou: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. Então, no primeiro dia da semana, ele se levantou do sepulcro com um corpo ressurreto perfeito para nunca morrer novamente. E porque ele o fez, o mesmo ocorrerá conosco. Testifico que Cristo de fato levantou-se do sepulcro, mas para se levantar do sepulcro, ele primeiro teve que morrer. O mesmo ocorre conosco. Outra das grandes bênçãos da minha vida tem sido a proximidade do céu durante os momentos em que me sento ao lado das pessoas, quando estão falecendo. Certa manhã, há alguns anos, visitei em um hospital uma viúva fiel, membro da igreja, que tinha câncer. 2 de suas filhas estavam com ela. Ao me sentar ao lado dela, rapidamente descobri que ela já não estava mais sofrendo, pois havia acabado de morrer. Naquele momento da morte, o quarto se encheu de paz. Suas filhas tinham uma doce tristeza, mas o coração delas estava cheio de fé. Elas sabiam que sua mãe havia partido, mas havia voltado ao lar. Mesmo em nossos momentos de mais profunda tristeza, nos momentos quando o tempo para e a vida parece tão injusta, podemos encontrar consolo em nosso Salvador, porque Ele também sofreu. Para mim, foi um privilégio estar naquele quarto. Quando morremos, nosso espírito deixa nosso corpo e vamos para o próximo estágio de nossa jornada, o mundo espiritual. É um lugar de aprendizado, arrependimento, perdão e transformação, onde esperamos pela ressurreição. Em algum grande dia no futuro, todos os que já nasceram vão se levantar do sepulcro. Nosso espírito e nosso corpo serão reunidos novamente em sua perfeita forma. Todos ressuscitarão, tanto velhos quanto jovens, homens e mulheres, os iníquos e os justos. E tudo será restaurado à sua perfeita estrutura. Após a ressurreição, teremos a suprema bênção de sermos julgados por nosso Salvador, que disse: atrairei todos os homens a mim, para que sejam julgados segundo suas obras. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome, será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. E então, por intermédio de Cristo e de sua expiação, todos os que escolherem segui-lo, por meio da fé, do arrependimento, do batismo, de receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim, descobrirão que, como herdeiros da vida eterna, o fim da jornada tem por objetivo conceder-lhes o seu destino divino. Eles voltarão à presença de seu Pai para viver com Ele para sempre. Que possamos escolher bem. Há muito mais no que diz respeito à nossa existência do que apenas o que acontece entre o nascimento e a morte. Eu os convido a vir e seguir a Cristo. Convido todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a diariamente vir a Cristo, ser aperfeiçoados nele e negar-vos a toda iniquidade, que por meio do derramamento do sangue de Cristo vos torneis santos, sem mácula.
Convido aqueles que ainda não são membros desta igreja a vir e ler o livro de Mórmon e ouvir aos missionários. Venham, tenham fé e se arrependam de seus pecados. Venham e se batizem e recebam o Espírito Santo. Venham e tenham uma vida feliz, plena em Cristo. Ao se achegarem a Ele e guardarem seus mandamentos, prometo que poderão encontrar paz e propósito nesta experiência mortal frequentemente tumultuada e vida eterna no mundo vindouro. Para aqueles que já experimentaram essas verdades e por algum motivo se afastaram delas, eu os convido a voltar. Voltem hoje. Nosso Pai e o Salvador os amam. Testifico que Cristo tem o poder para responder às suas perguntas, curar suas dores e sofrimentos e perdoar seus pecados. Sei que isso é verdade. Sei que todas essas coisas são verdade. Cristo vive. Esta é sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação agora cantarão juntos Glória a Deus cantai. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o elder Dale G. Rowland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo elder Ulisses Soares, da Presidência dos 70. O elder Mark A. Bragg, dos 70, então falará a nós. Logo após, o coro cantará Faz-me andar só na luz. This is the Esta é a 187th Conferência Geral Annual Anual General número Conference 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Adquirimos um vislumbre do caráter de nosso Pai Celestial à medida que reconhecemos a imensa compaixão que Ele tem pelos pecadores e valorizamos a distinção que Ele faz entre o pecado e aqueles que pecam. Esse vislumbre nos ajuda a ter um entendimento correto de sua personalidade, perfeição e atributos, e é fundamental para o exercício da fé que temos nele e em seu Filho Jesus Cristo.
A compaixão do Salvador diante de nossas imperfeições nos conduz a Ele e nos motiva a arrepender-nos e a imitá-lo em nossos constantes desafios. Quando nos tornamos mais semelhantes a Ele, aprendemos a tratar o próximo como Ele trata, a despeito de qualquer característica ou comportamentos externos. O impacto de se distinguir entre as características externas de uma pessoa e a pessoa em si é o ponto central do romance Os Miseráveis, do autor francês Victor Hugo. No início do romance, o narrador apresenta Bienvenu Myriel, o bispo de Digne, e aborda um dilema enfrentado por ele. Deveria ele visitar um homem que é um ateu confesso e desprezado na comunidade devido a seu comportamento passado na Revolução Francesa? O narrador afirma que o bispo naturalmente poderia sentir uma profunda aversão pelo homem. Em seguida, o narrador faz uma simples pergunta: por acaso, a sarna da ovelha deve afastar o pastor? Respondendo pelo bispo, o narrador dá uma resposta definitiva: não. E então acrescenta um comentário bem-humorado: mas que ovelha era aquela? Nessa passagem, Victor Hugo compara a perversidade do homem com a doença de pele que tinham as ovelhas, e compara o bispo com um pastor que não se retira quando se depara com uma ovelha que está doente. O bispo é solidário e, posteriormente no romance, demonstra semelhante compaixão por outro homem, o protagonista do romance, um desprezado ex-presidiário, Jean Valjean. A misericórdia e empatia do bispo motivam Jean Valjean a mudar o rumo de sua vida. Uma vez que nas Escrituras Deus usa a doença como uma metáfora para o pecado, é justo perguntar: como Jesus Cristo reage quando se depara com nossas doenças metafóricas, nossos pecados? Afinal de contas, o Salvador disse que ele não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então, como ele pode olhar para nós, imperfeitos como somos, sem se afastar com repulsa e aversão? A resposta é simples e clara. Sendo o bom pastor, Jesus Cristo enxerga a doença em suas ovelhas como uma condição em que necessitam de tratamento, de cuidado e de compaixão. Esse pastor, nosso bom pastor, encontra alegria ao ver suas ovelhas doentes progredirem até que sejam curadas. O Salvador previu que ele, como pastor, apacentaria o seu rebanho. A perdida buscaria, a desgarrada tornaria a trazer, a quebrada ataria e a enferma fortaleceria. Embora a Israel apóstata tenha sido retratada como sendo consumida por feridas, inchaços, chagas podres e morais, o Salvador incentivou, exortou e prometeu cura. O ministério mortal do Salvador foi verdadeiramente caracterizado pelo amor, pela compaixão e pela empatia. Ele não andou desdenhosamente pelas estradas empoeiradas da Galiléia e da Judéia, esquivando-se ao ver pecadores. Ele não desviava deles com extrema repulsa. Não. Ele comeu com eles. Ele ajudou e abençoou. Elevou e edificou. E substituiu o medo e o desespero pela esperança e pela alegria. Como o verdadeiro pastor que é, ele nos busca e nos encontra para oferecer alívio e esperança. Compreender sua compaixão e seu amor nos ajuda a exercer fé nele, para nos arrependermos e sermos curados. O Evangelho de João registra o efeito da empatia do Salvador por um pecador. Os escribas e os fariseus levaram ao Salvador uma mulher apanhada em adultério. Os acusadores insinuaram que ela deveria ser apedrejada, em conformidade com a lei de Moisés. Jesus, em resposta ao insistente questionamento, disse-lhe finalmente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os acusadores saíram,
Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus certamente não tolerava o adultério, mas ele também não condenou a mulher. Ele a incentivou para que ela mudasse a vida dela. Ela foi motivada a mudar por causa de sua compaixão e de sua misericórdia. A tradução de Joseph Smith da Bíblia atesta seu decorrente discipulado. E a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Embora Deus tenha empatia, não devemos erroneamente acreditar que Ele seja tolerante ou liberal com o pecado. Ele não é. O Salvador veio à Terra para nos salvar de nossos pecados e, sobretudo, não vai nos salvar em nossos pecados. Cícero, um hábil interrogador, tentou certa vez enganar a moleque ao perguntar: Salvará ele seu povo em seus pecados? E a moleque respondeu-lhe e disse-lhe: Digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Ele não pode salvá-los em seus pecados. A moleque falou uma verdade fundamental. Para sermos salvos de nossos pecados, devemos aceitar as condições do arrependimento, que conduz ao poder do Redentor para a salvação de nossa alma. A compaixão, o amor e a misericórdia do Salvador nos conduzem a Ele. Por causa de sua expiação, já não nos sentimos realizados com nosso estado pecaminoso. Deus é claro em relação ao que é correto e aceitável a Ele e ao que é errado e pecaminoso. Isso não acontece porque Ele deseja ter discípulos irracionais e cegos. Não, nosso Pai Celestial deseja que seus filhos consciente e prontamente decidam tornar-se semelhantes a Ele e qualifiquem-se para o tipo de vida que Ele desfruta. Dessa forma, seus filhos cumprem seu destino divino e tornam-se herdeiros de tudo que Ele possui. Por esse motivo, os líderes da Igreja não podem alterar os mandamentos ou a doutrina de Deus, agindo de modo contrário à vontade dele, a fim de torná-los populares ou convenientes. No entanto, em nossa jornada contínua para seguir Jesus Cristo, seu exemplo de bondade para com aqueles que pecam é particularmente instrutivo. Nós, que somos pecadores, devemos, assim como o Salvador, estender as mãos para outras pessoas com compaixão e com amor. Nosso papel também é auxiliar e abençoar, elevar e edificar, e substituir o medo e o desespero pela esperança e pela alegria. O Salvador repreendeu as pessoas que se afastavam dos que eram vistos como imundos e as que julgavam com superioridade outras pessoas, como sendo mais pecadoras do que elas. Essa foi a ênfase do Salvador direcionada a alguns que de si mesmos confiavam que eram justos e desprezavam os outros. Ele contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro, um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então concluiu: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A mensagem para nós é clara: um pecador arrependido se aproxima mais de Deus do que a pessoa presunçosa que condena o pecador. A tendência humana de ser presunçosa e crítica também estava presente na época de Alma.
À medida que começaram a organizar a igreja mais plenamente, o povo da igreja começou a tornar-se orgulhosa. E o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos. E eles começavam a desdenhar uns dos outros e a perseguir os que não acreditavam segundo sua própria vontade e prazer. A perseguição era expressamente proibida. Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja, e proibia perseguições entre eles mesmos. O princípio orientador para os santos dos últimos dias é o mesmo. Não devemos ser culpados de perseguir qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja. As pessoas que foram perseguidas por qualquer motivo sabem o que é injustiça e intolerância. Na adolescência, morando na Europa na década de 60, senti que estava sendo repetidamente criticado e maltratado devido ao fato de ser americano e de ser membro da igreja. Alguns de meus colegas de escola me tratavam como se eu fosse pessoalmente responsável por normas estrangeiras impopulares dos Estados Unidos. Também fui tratado como se minha religião fosse uma afronta para as nações em que morei, pois diferia da religião patrocinada pelo Estado. Posteriormente, em vários países no mundo todo, tive pequenos vislumbres de hediondez do preconceito e da discriminação sofrida por aqueles que são marcados por causa de sua raça ou de sua etnia. A perseguição vem de muitas formas: zombaria, assédio, intimidação, exclusão e isolamento, ou ódio para com outras pessoas. Precisamos nos proteger contra a intolerância, que levanta sua repulsiva voz contra aqueles que possuem opiniões diferentes. A intolerância se manifesta, em partes, na recusa em permitir equivalente liberdade de expressão. Todas as pessoas, inclusive as que possuem uma religião, têm o direito de expressar sua opinião em praça pública, mas ninguém tem o direito de ser cruel em relação aos outros quando essas opiniões são expressas. A história da Igreja oferece ampla evidência de nossos membros sendo tratados com ódio e com intolerância. Que irônico e triste seria se tratássemos outras pessoas do mesmo modo como fomos tratados. O Salvador ensinou: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Para exigir respeito, precisamos ser respeitosos. Além disso, nossa genuína conversão traz mansidão e humildade, que convidam o Espírito Santo, que nos enche de perfeito amor, uma caridade fraternal não fingida por outras pessoas. Nosso bom pastor é imutável e tem o mesmo sentimento hoje sobre o pecado e sobre os pecadores como quando viveu na terra. Ele não se afasta de nós porque pecamos, mesmo que ele, ocasionalmente, possa pensar: mas que ovelha era aquela? Ele nos ama tanto que preparou uma maneira de nos arrependermos e de nos tornarmos limpos para que retornemos a Ele e a nosso Pai Celestial. Por ter feito isso, Jesus Cristo também deixou o exemplo para nós seguirmos: demonstrar respeito a todos e não demonstrar ódio por ninguém. Sendo seus discípulos, que reflitamos plenamente sobre seu amor e amemos uns aos outros aberta e completamente, de modo que ninguém se sinta abandonado, solitário ou sem esperança. Testifico que Jesus Cristo é nosso bom pastor, que nos ama e se preocupa conosco. Ele nos conhece e deu sua vida por suas ovelhas. Ele também vive por nós e deseja que o conheçamos e exercitemos fé nele. Eu amo e o adoro. E sou profundamente grato por ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, gostaria de começar minha mensagem hoje testificando que eu sei que o presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus para nossos dias. Seus conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos também são, de fato, profetas, videntes e reveladores. Eles representam o Senhor Jesus Cristo e, portanto, têm o direito de declarar a mente e a vontade do Senhor conforme lhes são reveladas. Testifico que estaremos seguros ao seguirmos seus conselhos. O Senhor tem inspirado nossos profetas a enfatizar a importância de fortalecermos nossa fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo, e em sua expiação, para que não vacilemos ao nos depararmos com os desafios dessa época em que vivemos. No livro de Mórmon, lemos a respeito de um homem chamado Amon, que foi enviado da cidade de Zaraenla para a terra de Lehi Nefi, a fim de inquirir acerca de seus irmãos. Lá, ele encontrou o rei Lime e seu povo sob o cativeiro dos Lamanitas. O rei Lime sentiu-se muito encorajado após ter ouvido as coisas que Amon lhe contou a respeito de seu povo em Zaraenla. O seu coração encheu-se de tanta esperança e alegria que ele reuniu seu povo no templo e disse: Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus. Se voltardes para o Senhor com todo o coração e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. A fé do povo do rei Lime foi tão profundamente afetada pelas palavras de Amon que eles fizeram um convênio com Deus de servi-lo e de guardar seus mandamentos, a despeito das difíceis circunstâncias em que viviam. Devido à fé que exerceram, eles foram capazes de arquitetar um plano para escapar das mãos dos Lamanitas. Pensem por um momento sobre a importância do convite que o rei Lime fez ao povo e sua relevância para nós. Ele disse: Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus. Por meio destas palavras, Lime convidou seu povo a olhar para o futuro com os olhos da fé, a substituir o medo pela esperança que advém da fé e a não vacilar em sua confiança em Deus, a despeito de qualquer situação. A vida mortal é um período de provações em que seremos testados para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Isso vai exigir fé inabalável em Cristo, até mesmo em épocas de grandes dificuldades. Vai exigir também que prossigamos adiante com fé resoluta em Cristo, sendo guiados pelo Espírito e confiando que Deus proverá as nossas necessidades. Ao término de seu ministério terreno, pouco antes de ser aprisionado, o Salvador ensinou a seus discípulos: No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponderem comigo por um momento. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, viveu uma vida sem pecado e sobrepujou todas as tentações, as dores, os desafios e as aflições do mundo. Derramou gotas de sangue no Getsemane, sofreu dores terríveis, acima de qualquer descrição. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele está pronto para nos ajudar a cada um de nós a aliviar nossos fardos. Por meio de sua vida, seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição, ele removeu tudo o que nos impediria de regozijar-nos e de encontrar paz nesta terra. Os benefícios de seu sacrifício expiatório estendem-se a todos os que o aceitam e negam a si mesmos, e a todos os que tomam sua cruz e o seguem, como seus verdadeiros discípulos. Portanto, ao exercermos fé em Jesus Cristo e em sua expiação, seremos fortalecidos, nossos fardos aliviados, e por meio dele venceremos o mundo. Irmãos e irmãs, ao contemplarmos a força e a esperança que podemos receber do Salvador, temos motivos para levantar a cabeça e nos regozijar, colocar nossa confiança em Deus e seguir adiante sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O rei Lime também exortou: colocai vossa confiança nele e servi-o com toda a diligência de vossa mente, pois se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. Ouçam as palavras de súplica do próprio Salvador. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus nos abençoa de acordo com nossa fé. A fé é a fonte do viver com propósito divino e perspectiva eterna. A fé é um princípio prático que inspira diligência. É uma força viva e vital que se manifesta em nossa atitude positiva e em nosso desejo de fazer de bom grado tudo o que Deus e Jesus Cristo nos pedem. A fé nos impulsiona a cair de joelhos, implorando ao Senhor por orientação, e nos faz levantar e agir com confiança, a fim de realizar as coisas de acordo com a vontade dele. Alguns anos atrás, quando eu servia como presidente de missão, recebi um telefonema dos pais de um de nossos queridos missionários informando sobre a morte da irmã dele. Recordo-me que aquele missionário e eu conversamos sobre o maravilhoso plano de salvação que Deus tem para seus filhos e como esse conhecimento poderia consolá-lo naquele momento de pesar. Embora ele estivesse atordoado e entristecido, esse missionário, em lágrimas e cheio de fé em Deus, regozijou-se com a vida da irmã. Ele demonstrou confiança inabalável nas ternas misericórdias do Senhor. Com determinação, ele me disse que continuaria a servir sua missão com toda a fé e diligência, a fim de ser digno das promessas que Deus tinha para ele e sua família. Mesmo enfrentando aquele momento de dificuldade, esse missionário fiel voltou o coração a Deus, colocou toda a sua confiança nele e renovou seu compromisso de servi-lo com toda a diligência. Se não estivermos arraigados na firme confiança em Deus e no desejo de servi-lo, as dolorosas experiências da mortalidade podem levar-nos a sentir que estamos carregando um fardo muito pesado e podemos perder a motivação para viver plenamente o Evangelho. Sem fé, acabaremos perdendo a capacidade de desfrutar os desígnios de nosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde em nossa vida. Nesses momentos de provação, o adversário, que está sempre à espreita, tenta usar a lógica e a razão contra nós. Ele tenta nos convencer de que é inútil viver os princípios do Evangelho. Por favor, lembrem de que a lógica do homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Lembrem-se de que Satanás é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele, e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Não podemos permitir que ele nos engane. Do contrário, fraquejaremos na fé e perderemos a capacidade de obter as bênçãos de Deus. Se formos constantes na fé e não vacilarmos, o Senhor vai aumentar nossa capacidade de sobrepujar as dificuldades da vida. Seremos capazes de dominar os impulsos negativos e desenvolveremos a capacidade de vencer até mesmo os obstáculos aparentemente insuperáveis. Foi isso que permitiu ao povo do rei Lime escapar de maneira espetacular do cativeiro lamanita. Convido vocês a colocarem toda a sua confiança nele e nos ensinamentos dos profetas. Convido vocês a renovarem seus convênios de servir a Deus de todo o coração, independentemente das situações complexas da vida. Testifico que, por meio do poder da fé inabalável em Cristo, podemos nos tornar livres do cativeiro do pecado, da dúvida, da descrença, da infelicidade e do sofrimento, e receber todas as bênçãos prometidas por nosso amoroso Pai Celestial. Testifico que Deus é real. Ele vive e nos ama. Ele ouve nossas orações nos momentos de felicidade
e nos momentos de dúvida, tristeza e desespero. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. Encerro meu discurso hoje com a letra do hino Agora Não, Mas Logo Mais, que se encontra no inário em português. Se nuvens em lugar de sol sombreiam nosso coração, se a dor vier nos afligir, depois veremos a razão. Jesus, que sabe o porquê, com sua mão nos guiará. Se escutarmos sua voz, mais tarde ele nos dirá. Confiai em Deus sem vacilar, e sua mão vos guiará. Cantai-lhe glória sem cessar, mais tarde ele vos dirá. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo compartilhou uma mensagem de esperança com os coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos. Qual era a fonte da esperança de Paulo? Ouçam sua resposta. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mesmo durante os momentos mais difíceis e sombrios, há luz e bondade ao nosso redor. Em outubro do ano passado, o presidente Woodruff nos relembrou: estamos cercados de uma riqueza tão impressionante de luz e verdade que eu me pergunto se realmente apreciamos o que temos. O adversário, no entanto, prefere que nos concentremos nas névoas de escuridão que cegam os olhos, endurecem o coração e conduzem a caminhos espaçosos. O Senhor, porém, com o entendimento perfeito dos desafios de nossos dias, promete: aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Somos filhos de Deus. Fomos criados para receber luz, perseverar em Deus e receber mais luz. Desde o princípio, seguimos a luz. Seguimos nosso Pai Celestial e seu plano. Buscar a luz é algo que faz parte de quem somos espiritualmente. Ouvi essa verdade eterna ser ensinada de maneira muito bela em um lugar inesperado. Enquanto eu trabalhava para o grande banco, fui convidado a participar de um programa executivo na Universidade de Michigan. Durante o programa, o professor Kim Cameron ensinou o conceito de liderança positiva e seu efeito heliotrópico. Ele explicou: isso se refere à tendência de todos os organismos vivos voltarem-se para a energia positiva, a luz, e afastarem-se da energia negativa, a escuridão. Desde os organismos monocelulares até o complexo sistema humano, tudo que é vivo tem uma preferência natural pelo positivo e uma aversão ao negativo. Apoiado por muitos estudos acadêmicos, ele também enfatizou 3 componentes importantes de um ambiente de trabalho bem-sucedido: a compaixão, o perdão e a gratidão. Faz todo sentido que, à medida que as pessoas se voltam para o positivo, a luz, estejam então presentes os atributos perfeitamente exemplificados pela luz do mundo, que é Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, consolem-se em saber que há luz disponível para nós. Gostaria de sugerir 3 áreas nas quais sempre encontraremos a luz. Número 1, a luz da igreja. A igreja é a fonte da verdade e orientação para um mundo cada vez mais iníquo. Este é um momento excelente para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja está mais forte do que nunca e quase literalmente fica mais forte a cada dia à medida que novos membros se unem a nós, novas congregações são formadas, novos missionários são chamados e novos territórios são abertos à pregação do Evangelho. Vemos o retorno daqueles que pararam de frequentar a igreja por um tempo, à medida que o resgate visualizado pelo presidente Monson faz milagres diários. Recentemente, reuni-me com jovens no Paraguai, no Uruguai, no Chile e na Argentina, durante as conferências de Para o Vigor da Juventude.
Milhares de rapazes e moças passaram uma semana fortalecendo o amor deles pelo Salvador. Depois, voltaram para o convívio de seus familiares e amigos, irradiando a luz e o amor de Cristo. Veja, a igreja sempre terá seus críticos. Tem sido assim desde o princípio e continuará assim até o fim. Não podemos permitir que tais críticas entorpeçam a nossa sensibilidade à luz que está disponível para todos nós. Reconhecer essa luz e buscar essa luz são coisas que vão nos qualificar para receber mais luz. Em um mundo cada vez mais tenebroso, a luz da igreja vai resplandecer mais e mais brilhante até o dia perfeito. Número 2, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é o caminho que brilha mais e mais até o dia perfeito, e brilha mais ainda em nossa família e nos templos em todo o mundo. O manual Pregar Meu Evangelho declara: por meio da luz do Evangelho, as famílias podem resolver mal-entendidos, brigas e desafios. As famílias dilaceradas pela discórdia podem ser curadas pelo arrependimento, perdão e fé no poder da expiação de Jesus Cristo. Agora, mais do que nunca, nossa família deve ser uma ótima influência para todos ao nosso redor. A luz das famílias aumenta à medida que elas demonstram mais amor e bondade. Ao estabelecermos famílias sob os princípios da fé, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor e da compaixão, sentiremos um aumento no amor pelo Salvador e de uns pelos outros. A família vai ficar mais forte e a luz de cada um de nós vai brilhar ainda mais. Lemos no dicionário bíblico da Bíblia Sud em inglês: em santidade, somente o lar pode comparar-se ao templo. Temos agora 155 templos em funcionamento e teremos mais em breve. Mais e mais famílias são seladas, tanto para esta vida como para toda a eternidade. Os membros estão enviando nomes de antepassados ao templo a fim de realizar as ordenanças de salvação. Temos visto grande alegria e comemoração em ambos os lados do véu. Em um mundo cada vez mais tenebroso, a luz do Evangelho vai resplandecer mais e mais brilhante até o dia perfeito. Número 3, a luz de Cristo. Não podemos falar sobre a luz no mundo sem falar sobre a luz do mundo, Jesus Cristo. Uma demonstração de que temos um amoroso Pai Celestial é que todos que vêm a esta vida são abençoados com a luz de Cristo para ajudá-los a retornar para casa. O presidente Boyd K. Packer ensinou: o Espírito de Cristo está sempre presente. A luz de Cristo é tão universal quanto a própria luz do sol. Onde quer que exista vida humana, existe o Espírito de Cristo. A luz de Cristo convida e impele a fazer o bem continuamente e prepara todos os que buscam a bondade e a verdade para receber o Espírito Santo. O Salvador ensina que Ele é a luz que ilumina nossos olhos, vivifica nosso entendimento e dá vida a todas as coisas. A luz de Cristo vai nos ajudar a ver as outras pessoas do mesmo modo que o Senhor as vê. Seremos mais amorosos e compreensivos com as dificuldades das outras pessoas. Vai nos ajudar a ter mais paciência com aqueles que talvez não adorem ou sirvam como nós o fazemos. Vai nos ajudar a entender mais plenamente o grande plano de felicidade e ver como todos fazemos parte daquele grande plano de amor. Ela dá vida, significado e propósito a tudo o que fazemos. Toda a felicidade que vamos sentir ao entender mais plenamente a luz de Cristo nem se compara à alegria que sentiremos quando virmos a luz de Cristo agindo em outras pessoas, familiares, amigos e até pessoas totalmente estranhas. Senti essa alegria quando ouvi sobre o trabalho de um grupo de bombeiros corajosos que lutou para salvar uma sede de estaca em chamas no sul da Califórnia em julho de 2015. À medida que o fogo aumentava, um comandante do batalhão ligou para um amigo membro da igreja para perguntar onde eram guardadas relíquias sagradas e os copos do sacramento para que eles pudessem salvá-los. O amigo assegurou-lhe que não havia relíquias sagradas e que os copos do sacramento eram sempre substituídos. Mas o comandante sentiu que deveria fazer mais. Então enviou bombeiros de volta ao prédio em chamas para tirar das paredes
todas as pinturas de Cristo a fim de preservá-las. Eles até colocaram uma no caminhão de bombeiros, na esperança de proteger a equipe de resgate. Fiquei realmente tocado pela bondade e sensibilidade à luz demonstrada pelo comandante, especialmente em um momento perigoso e difícil. Em um mundo cada vez mais tenebroso, a luz de Cristo vai resplandecer mais e mais brilhante até o dia perfeito. Repito as palavras de Paulo. Vistamo-nos das armas da luz. Testifico de Cristo. Ele é a luz do mundo. Espero que sejamos fortalecidos pela luz que está disponível a nós por meio de uma participação maior na igreja e uma aplicação maior dos princípios do Evangelho em nossa família. Que vejamos a luz de Cristo constantemente em outras pessoas e que as ajudemos a ver essa luz em si mesmas. Ao recebermos essa luz, seremos abençoados com mais luz, até o dia perfeito, quando novamente veremos o Pai das luzes, nosso Pai Celestial. Presto testemunho disso, no sagrado nome da luz do mundo, Jesus Cristo. Amém.
Queremos agradecer a todos que participaram dessa sessão e expressamos nossa gratidão ao Coro do Tabernáculo Mórmon pela bela música apresentada nessa manhã. O último orador desta sessão será o presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando A Deus, Senhor e Rei. A oração de encerramento será oferecida pelo elder George F. Zeballos, dos 70. Presidente Nelson. Queridos irmãos e irmãs, vivemos em uma dispensação muito difícil. Desafios, controvérsias e complexidades convulsionam-se ao nosso redor. Esses tempos turbulentos foram previstos pelo Salvador. Ele nos advertiu que em nossos dias o adversário incitaria a ira no coração dos homens e os desviaria. Contudo, jamais foi a intenção de nosso Pai Celestial que lidássemos com o emaranhado de problemas pessoais e questões sociais sozinhos. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para nos ajudar. E seu Filho Jesus Cristo deu sua vida por nós. E o fez para que tivéssemos acesso ao poder divino. Poder suficiente para lidarmos com os fardos, os obstáculos e as tentações de nossos dias. Hoje eu gostaria de falar sobre como podemos invocar em nossa vida o poder de nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Começamos aprendendo sobre Ele. É impossível sermos salvos em ignorância. Quanto mais sabemos sobre o ministério e a missão do Salvador, quanto mais compreendemos sua doutrina e o que Ele fez por nós, mais entendemos que Ele pode nos dar o poder de que necessitamos em nossa vida. No início deste ano, convidei os jovens adultos da igreja a consagrar uma porção do seu tempo toda semana para estudar tudo o que Jesus disse e fez, conforme registrado nas Escrituras padrão. Convidei-os a permitir que as citações das Escrituras sobre Jesus Cristo que se encontram no Guia para o Estudo das Escrituras se tornassem seu currículo principal. Fiz esse desafio porque eu mesmo já o havia aceitado. Li e sublinhei cada versículo citado sobre Jesus Cristo, conforme alistados nos 52 subtítulos que se encontram no Guia para Estudo das Escrituras. Quando concluí esse exercício empolgante, minha esposa me perguntou que impacto isso teve sobre mim. Eu disse: sou outro homem agora. Senti uma renovada devoção a Ele ao ler novamente no livro de Mórmon a declaração do próprio Salvador sobre sua missão na mortalidade. Ele declarou: eis que vos dei o meu evangelho, e este é o meu evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. Nós, santos dos últimos dias, nos referimos à missão dele como a expiação de Jesus Cristo, a qual tornou a ressurreição uma realidade para todos e permitiu que a vida eterna seja possível àqueles que se arrependerem de seus pecados, receberem as ordenanças e convênios essenciais e são fiéis a eles. É doutrinariamente incompleto referir-se ao sacrifício expiatório do Senhor usando atalhos como a expiação, o poder capacitador da expiação, ou aplicar a expiação, ou ser fortalecido pela expiação. Essas expressões apresentam um risco real de desviar a fé, tratando o evento como se ele existisse por si mesmo e tivesse capacidades que não dependem de nosso Pai Celestial
e de seu Filho Jesus Cristo. Dentro do grandioso plano do Pai está o Salvador com seu sofrimento. Foi o Salvador quem rompeu os laços da morte. Foi o Salvador quem pagou o preço de nossos pecados e de nossas transgressões. Ele apaga esses pecados se nos arrependermos. É o Salvador quem nos livra da morte física e espiritual. Não existe um ser sem forma chamado a expiação, ao qual imploramos socorro, cura, perdão ou poder. Jesus Cristo é a fonte. Termos sagrados, tais como expiação e ressurreição, descrevem o que o Salvador fez de acordo com o plano do Pai, para que vivamos com esperança nesta vida e ganhemos a vida eterna no mundo vindouro. O sacrifício expiatório do Salvador, o ato central de toda a história humana, é mais bem compreendido e apreciado quando nos ligamos a ele de modo expresso e claro. A importância da missão do Salvador foi ressaltada pelo profeta Joseph Smith, que disse enfaticamente: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo. E ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Foi essa declaração do profeta que incentivou 15 profetas, videntes e reveladores a emitir e assinar um documento com seu testemunho para comemorar o aniversário de 2000 anos do nascimento do Senhor. Esse testemunho histórico chama-se O Cristo Vivo. Muitos membros memorizaram as verdades contidas nesse documento. Outros mal sabem de sua existência. Ao procurarem aprender mais sobre Jesus Cristo, eu os exorto a estudar o Cristo Vivo. Quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a participar de outro elemento fundamental para acessar seu poder. Nós escolhemos ter fé em Jesus Cristo e segui-lo. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Eles são destemidos, devotados e corajosos. Aprendi sobre esse tipo de discipulado durante uma visita recente ao México, onde me reuni com líderes governamentais e líderes de outras denominações religiosas. Cada um deles me agradeceu pelos esforços heróicos e bem-sucedidos demonstrados por membros a fim de proteger e preservar casamentos e famílias fortes em seu país. Não há nada de fácil ou automático no que diz respeito a se tornar um discípulo poderoso. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Mas quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores se vão. Recentemente, soube de uma jovem destemida Laurel. Ela foi convidada para participar de uma competição estadual de sua escola do ensino médio na mesma noite em que havia se comprometido a participar de uma reunião da Sociedade de Socorro na Estaca. Quando percebeu o conflito, explicou aos responsáveis pela competição que ela precisaria sair mais cedo para participar de uma reunião importante. Disseram-lhe que ela seria desqualificada se o fizesse. E o que essa jovem membro da igreja fez? Ela manteve o compromisso de participar da reunião da Sociedade de Socorro e, como lhe foi dito,
dito, ela foi desqualificada da competição estadual. Quando lhe perguntaram a respeito de sua decisão, ela simplesmente respondeu: a igreja é mais importante, não é? A fé em Jesus Cristo nos impele a fazer coisas que sem essa fé não faríamos. A fé que nos motiva a agir permite que tenhamos mais acesso a seu poder. Também aumentamos o poder do Salvador em nossa vida quando fazemos convênios sagrados e os cumprimos com exatidão. Nossos convênios nos ligam a Ele e nos dão poder divino. Como discípulos fiéis, nos arrependemos e o seguimos, entrando nas águas do batismo. Seguimos o caminho dos convênios e receberemos outras ordenanças essenciais. Somos gratos por saber que o plano de Deus permite que essas bênçãos sejam estendidas a antepassados que morreram sem a oportunidade de recebê-las durante sua vida mortal. Homens e mulheres fiéis aos convênios buscam meios de se manterem distantes do mundo para que nada impeça seu acesso ao poder do Salvador. Certa esposa e mãe fiel escreveu recentemente: vivemos em tempos turbulentos e perigosos. Somos muito abençoados por termos um maior conhecimento do plano de salvação e a orientação inspirada de profetas, apóstolos e líderes amorosos, que nos ajudam a navegar com segurança por esses mares tempestuosos. Deixamos de lado o hábito de ligar o rádio pela manhã. Em vez disso, ouvimos um discurso da Conferência Geral no telefone celular todas as manhãs, ao nos prepararmos para mais um dia. Outro elemento que invoca o poder do Salvador em nossa vida é buscá-lo com fé, o que requer esforço diligente e concentrado. Lembram-se da história bíblica da mulher que sofreu por 12 anos com uma doença debilitante? Ela exerceu grande fé no Salvador ao exclamar: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Essa mulher fiel e concentrada e centrada precisou se esforçar ao máximo para ser capaz de acessar seu poder. Seu esforço físico foi um símbolo do seu esforço espiritual. Muitos de nós clamamos do fundo do coração algo semelhante às palavras dessa mulher. Se eu pudesse me esforçar espiritualmente o suficiente para invocar o poder do Salvador em minha vida, eu saberia como lidar com essa situação agonizante. Eu saberia o que fazer e teria o poder para fazê-lo. Ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida, com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando está se afogando, teremos o poder de Jesus Cristo. Quando o Salvador perceber que verdadeiramente desejamos nos achegar a Ele, quando Ele sentir que o maior desejo de nosso coração é invocar seu poder em nossa vida, seremos guiados pelo Espírito Santo para saber exatamente o que precisamos fazer. Ao nos esforçarmos espiritualmente além de qualquer coisa que tenhamos feito anteriormente, seu poder fluirá sobre nós. Então compreenderemos o significado profundo das palavras do hino, tal como um facho. Estende, ó Pai, sobre nós tua bênção, tal qual no princípio restaura o poder, e o véu da descrença consigam romper. O Evangelho de Jesus Cristo está repleto de seu poder, que está disponível a cada filho ou filha que o busca sinceramente. É meu testemunho que quando invocamos seu poder em nossa vida, tanto Ele quanto nós nos regozijaremos.
Como uma de suas testemunhas especiais nesses últimos dias, declaro que Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada na terra. O profeta de Deus sobre a terra em nossos dias é o presidente Thomas S. Monson, a quem apoio de todo o meu coração. E disso presto testemunho, expressando meu amor a cada um de vocês e minha bênção a cada de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial,
Ao terminarmos essa sessão da Conferência Geral maravilhosa, expressamos nossa gratidão por Teu Filho Jesus Cristo, a luz do mundo, a luz de nossa vida. Agradecemos-te, Pai, pelas mensagens inspiradoras que foram transmitidas a nós nessa ocasião. E agora, Pai querido, pedimos-te que os abençoe para que apliquemos estes princípios do Evangelho que foram nos ensinados e que sentimos nessa ocasião. Pedimos também, Pai, que abençoes todos os teus filhos que estão passando por dificuldades em sua vida, ou estão passando por doenças, ou perdas de entes queridos, ou perseguição. Querido Pai, nós te amamos e pedimos-te que abençoes nossos queridos missionários ao redor do mundo, para que continuem pregando o Evangelho restaurado. E deixamos essa oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 187, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution e é proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.